Olá, meu nome é Rafael Arantes, eu sou o coordenador dos podcasts do CBO nesse ano. E hoje nós vamos falar um pouco sobre procedimentos minimamente invasivos no glaucoma. Eu tenho o prazer de convidar e agradeço o aceite do Dr. Marcelo Ratanaka. Marcelo é um parceiro de longa data do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, participa da Comissão de Educação do Conselho Brasileiro e também é assistente do glaucoma da Universidade de São Paulo, além de ser orientador da pós-graduação. Muito obrigado, prazer, Marcelo. Eu que agradeço aí pelo convite, vamos ver como eu posso contribuir com o assunto. Com certeza. Marcelo, então a ideia desse podcast, desse papo que nós vamos ter hoje, é falar um pouquinho sobre as mudanças no tratamento do glaucoma primário de ângulo aberto. Aconteceram algumas mudanças nos últimos anos, com novas tecnologias ou atualização de tecnologias. Então, esse aprimoramento de técnicas foi determinante nos últimos anos para que isso mudasse a condução desse tipo de glaucoma. Então, esse é o caso dos procedimentos minimamente invasivos, como a trabeculoplastia seletiva laser, que é o SLT, os diversos tipos de stents lançados no mercado, as goniotomias minimamente invasivas, GAT, KDB, Bang, os MIBs, que são formadores de bolhas, PreserFlow, Zen, e a ciclofotocoagulação micropulsada. Então, a ideia é discutir exatamente qual o momento dessa indicação e expectativa de resultados para o paciente. E para o médico também, que vai indicar não só o glaucomatólogo, porque isso é muito mais do dia a dia do glaucomatólogo, mas até para saber quais são as opções que nós temos para começar a tratar ou para dar prosseguimento ao tratamento desses pacientes. É um assunto bem comprido aí, né? Mas a gente está numa fase boa, eu acho, da questão do tratamento do glaucoma, né? Até alguns pacientes vêm questionando, poxa, mas o que a gente tem de opção, né? É só colírio, né? E a gente fala, não, hoje em dia a gente tem um leque de opções, né? Mas eu acho que nesse leque de opções e com tantas opções assim, surgiu um problema, né? É quando indicar cada uma, né? Ou se até pode ser indicado alguma coisa ou não, né? E o que a gente percebe é que, de uma forma geral, isso começa a gerar dúvidas, né? Até pra gente mesmo. A vantagem é que a gente está vivenciando o surgimento de cada um, então a gente vai entendendo onde cada um pode se inserir, né? Mas cada vez mais o oftalmologista vai ter contato aí com a própria indústria, né? Querendo divulgar o seu produto, né? E daí cada um vai meio que dizer qual o primeiro momento, onde colocar isso no tratamento do glaucoma. Então, a gente começa a rever o nosso algoritmo de tratamento, né? Até mesmo questionar o colírio, onde o colírio se insere no meio dessa confusão toda de opção cirúrgica, né? Então, acho que essa conversa vem num momento muito, muito bom, né? Acho que no primeiro momento é importante a gente falar sobre aonde que esses procedimentos estão indicados. Então, qual tipo de glaucoma esses procedimentos estão indicados e como a gente vai identificar o paciente. E aí depois, num paciente, por exemplo, de diagnóstico recente de glaucoma, se existe o papel desses tratamentos, algum deles são reservados para pacientes diferentes, ou se algum deles vai ser empregado em tipos diferentes de glaucoma ou não. Porque isso faz diferença, né, no nosso dia a dia. Isso. Acho que o primeiro ponto aqui é o seguinte, quando a gente vai falar de cirurgias minimamente invasivas, né, o tal dos MIGs, né, o primeiro ponto, ou mesotrabeculoplastia seletiva laser, a questão toda aqui é entender que eu preciso acessar o ângulo, né, então a gente está falando de procedimentos cirúrgicos, a exceção da ciclofotocoagulação, né, que você vai atuar de forma externa, mas você precisa ver o ângulo e, portanto, você tem que ter uma condição de ângulo aberto, né. E eu acho que uma coisa que vale a pena frisar antes de começar toda essa conversa é a função da gonioscopia aqui, né? A gonioscopia, no nosso arsenal do dia a dia, do exame físico do paciente, ela é fundamental aqui, né? O que a gente está muito acostumado a falar, especialmente para quem está em treinamento, que o glaucoma tem nome, que é glaucoma, e sobrenome. E esse sobrenome é o que vai definir onde se insere o tratamento, mas o sobrenome principal são dois, né? É o ângulo aberto e ângulo fechado. E isso só a gonioscopia é o que vai dizer. E não é a gonioscopia com aquela lente, por exemplo, de 3 espelhos de Goldman, é a gonioscopia dinâmica, com indentação, né, que a gente vai entender ali se realmente o ângulo está aberto ou se está fechado, ele tem um potencial de abrir, né?
E a partir daí a gente entender se é viável acessar o seio camelular para tentar algum procedimento desses. Então, lembrar muito que a gente está falando, então, de pacientes com ângulo aberto, tá? E insistir muito que não adianta também fazer gonioscopia intraoperatória, por exemplo. Fez a cirurgia de catarata, aí falar, então agora eu vou fazer um dispositivo, alguma coisa, né? Porque qual a questão? Durante a cirurgia de catarata, a gente vai colocar viscoelástico na câmara anterior e artificialmente o ângulo vai abrir. Então, de repente, no intraoperatório, sem ter feito isso no consultório, você pode ter a sensação que o ângulo é muito aberto, né? E você vai lá e faz um implante, faz alguma coisa, e depois a íris vai lá e obstrui, porque na verdade era um ângulo fechado. Então, isso é uma coisa para se pensar. Óbvio, se você tirou cristalino, o ângulo vai abrir um pouquinho, mas de repente você tem uma inserção mais alta do corpo ciliar fechando o ângulo. Então, tudo isso tem que ser bem planejado, e esse planejamento começa antes de qualquer ato cirúrgico, tá? Então, frisar muito o ângulo aberto e o papel da gonioscopia. Na propedêutica inicial, né, do paciente com suspeita de glaucoma. Exato. Né? E aí, num paciente com glaucoma inicial, como geralmente você aborda? Porque que nós vemos eventualmente o paciente já chega com colírio ou não chega com colírio, ele é encaminhado sem. E a ideia do encaminhamento para o especialista em glaucoma, né? O glaucoma é um mundo completamente amplo e você, eventualmente, eu sei que no seu consultório você recebe pacientes com escavação subtotal ou escavação 0,9 total para serem tratadas por você. E eu sei que existem alternativas muito antes disso, e que às vezes o paciente fica lá, recebe um colírio, não tem um acompanhamento adequado, não tem exames seriados, não é feita a propedêutica adequada com uma gonioscopia e tudo. Então, o que você faz quando você recebe um paciente com glaucoma inicial, tem um diagnóstico inicial de glaucoma? Você já começa com colírio, você apresenta a possibilidade de MIGS, porque existe uma diferença, inclusive, de custo nesses pacientes. Esse é o segundo ponto aí da mensagem do nosso contexto aqui, né? A gente pode falar de MIGS e cirurgias e procedimentos cirúrgicos laser, mas num contexto, no mundo de faz de conta, imagina que eu tivesse acesso a tudo, a minha caixinha que eu pudesse abrir e falar, olha, hoje eu vou colocar esse ou aquele dispositivo e tudo, né? Isso é útil se a gente for pensar em, pelo menos, entender onde cada dispositivo pode se inserir. Mas a questão do custo é a barreira principal, é a hora que a gente recua e fala, não, vamos com calma aí, né? Por quê? Nessa conversa a gente vai entender. É muito tentador a gente fazer oftalmologista, né? A gente é, essencialmente, nós somos cirurgiões, né? O desafio cirúrgico ele é muito tentador e a gente quer aprender novas técnicas, né? E essa conversa, ela também versa sobre isso, mas a questão toda e o custo, né? Então, o custo é um outro fator aí que uma hora a gente vai ter que lembrar muito bem, né? Que esse pode ser um fator limitante. Então, esse é um outro ponto para a gente, só para contextualizar onde vai a nossa conversa, né? Então, de novo, no mundo ideal onde eu poderia colocar qualquer dispositivo, né? Mas custo-benefício é o que vai pesar muito aqui, né? Por isso que você já tocou num ponto muito importante, que é a questão do inicial, né? Porque numa fase inicial, se você se propõe a fazer alguma coisa que tem um custo muito elevado, será que vale a pena ou não, né? Será que se justifica ou não? Ao mesmo tempo, se você deixa passar demais, aí você fala, bom, nessa altura do campeonato eu pago qualquer coisa para manter minha visão. Mas aí já passou a hora, talvez, né? Então, por isso que o custo é uma coisa que uma hora vai ter que ser muito considerada, né? E um terceiro ponto que eu acho para contextualizar a conversa aqui, por incrível que pareça, eu ainda vejo profissionais, colegas, oftalmologistas, que têm a visão de que, olha, infelizmente, glaucoma é uma doença que vai deixar a pessoa cega. E, infelizmente, tem essa ideia de que, então vou deixando colírio, né? E, quando ficar já nessa fase final, eu encaminho para o colega, né? Então, eu que estou nessa ponta do especialista, não é raro eu receber pessoas que eu vejo que já estão numa fase muito avançada e que eu penso, poxa, em que momento o colega poderia ter feito alguma coisa para evitar que chegasse nesse ponto, né? E desmistificar, inclusive, uma trabeculectomia, um tubo, né? No sentido de que, sim, enquanto tem visão, vale a pena tentar, né? Porque a gente quer preservar a visão e são procedimentos muito efetivos, né? Então, aí voltando para sua pergunta inicial, eu arborizei um pouquinho, mas eu achei que era muito importante para contextualizar toda essa nossa conversa, né? E a gente poderia, então, dividir muito nessas fases, que é o glaucoma inicial, o glaucoma moderado e o glaucoma avançado, né? E quando a gente pensa em glaucoma inicial,
os algoritmos clássicos falam em iniciar com colírio. Inclusive com monoterapia, né? Porque aí você fala, por que um colírio só? Porque a gente quer testar cada opção, né? Lógico, tem paciente que vem com nível tão alto de pressão que você não vai ficar gastando tempo. Mas o ideal é que você vá testando passo a passo, né? Mas o que deu uma reviravolta no nosso mundo foi a trabeculoplastia laser, né? Mais especificamente a seletiva, né? Porque existe a trabeculoplastia com laser de argônio, né? Mas isso a gente já não fala mais, né? Embora seja uma opção sim, mas o problema é que o argônio vai causar uma lesão permanente na malha trabecular e por isso que deixou aí de ser usado, e em favor da seletiva, né? O que é a trabeculoplastia seletiva? Você tem um laser IAG específico para isso, não é o laser da capsulotomia, né? É um laser específico para isso, onde você vai fazendo disparos na malha trabecular, e o objetivo é, de alguma forma, você melhorar a drenagem do aquoso pela malha trabecular, né? E daí, né? E daí que os estudos mais atuais, existe um estudo muito clássico que é o Light Trial, mostrando o seguinte, que você consegue num glaucoma, não no avançado, né? Então leve a moderado, colocar o laser como opção, ele vai funcionar em 60% a 70% das pessoas onde você aplica o laser, e ele tem uma capacidade de reduzir a pressão de 20% a 30%, equivale a um colírio, né? Então aí você começa a pensar, poxa, se é um colírio, então talvez é aquele paciente inicial que está usando uma só medicação, né? E agora já estão surgindo estudos, inclusive tem já estudos brasileiros, já está para sair mais um, de custo e efetividade, mostrando que, né, se você consegue reduzir um colírio, e esse um colírio é justo mais caro do arsenal que o SUS fornece, vale a pena você aplicar o laser, inclusive como primeira opção. Como uma política de saúde pública, né? Então, e não só pensando nisso, mas daí você começa a pensar, poxa, eu poupo meu paciente dos efeitos colaterais do colírio, com isso eu melhoro a fidelidade ao tratamento, porque eu tiro da mão dele a responsabilidade de ficar pingando o colírio, né? Que a aderência ao tratamento é um problema, talvez um dos principais problemas do glaucoma, exato, né? Um problema muito sério. É aquele paciente que desiste de se tratar, né? Porque ele não tinha nada. Aí o médico fala, você tem uma doença chamada glaucoma, não você precisa pegar esse colírio. Ele não está perdendo a visão. Não percebe, aí, né? Aí ele vem com o olho vermelho e fala, doutor, eu não tinha nada, eu só vim fazer meus óculos. Aí você falou para usar esse colírio, e agora meu olho está desse jeito, eu não quero tratar, né? Ou abandona o tratamento. Seria bom até se ele avisasse, né? Mas às vezes ele fala, quer saber? Não estou sentindo nada, não vou usar, né? Então você, fazendo esse laser, você tem uma opção aí, né? De, inclusive, resgatar esse paciente que não seria um bom candidato para se tratar clinicamente, né? E então, pensando nisso, né, e já tem, de novo, tem estudo mostrando, inclusive, menor taxa de progressão do glaucoma se você fizer o laser antes do colírio, né? Ou comparando com o colírio, né, melhor dizendo. Então, tem evidência hoje para você propor o laser como primeira opção de tratamento. E por isso que eu falei que é uma reviravolta, porque a gente aprende classicamente, põe um colírio, não deu certo, põe o segundo colírio, não deu certo, põe o terceiro, põe o quarto colírio, né? Depois se fala, agora eu vou tentar um laser, né? Mas não, hoje em dia você pode, já para o primeiro paciente, acabou de fazer o diagnóstico, está na fase inicial ali, fala, olha, ou mesmo no avançado, mas daí o avançado já vai perder esse benefício, né? Mas ela fala, olha, eu tenho essa opção de tratamento, é um laser, né? Aí vem a outra parte da conversa, o paciente fala, doutor, eu não tenho nada, a minha visão tá boa, você quer fazer um laser no meu olho, né? Então, no olho, né? Aí laser, ele fala, laser faz mal pro olho, porque meu amigo teve laser no olho e ficou cego. Então. Ou então ele acha que é uma coisa de outro mundo, né? E aí vem a outra coisa do quebrar os paradigmas, né? É como que você vai abordar o paciente e explicar, e falar, olha, tem vantagens aqui que eu vou te apresentar, né? Tem a educação do paciente, né? Veja, até colega que pode criticar, falando, ele quer ganhar com laser, né? Talvez por não conhecer, inclusive. Exato, né? Mas veja, a gente está propondo até fazer via SUS, né? Então não é questão de ganhar, né? Porque você tem a economia que o paciente vai ter na sequência de não ter que usar aquele colírio todo. Você tem a economia de um paciente que não vai ter uma piora de visão, né? Caso seja aquele paciente que não vai se tratar direito. Né? É aquele paciente que não vai ter que ficar pingando lágrimas artificiais, porque não vai ter aquela questão toda da superfície ocular, né? Mas ainda é muito esquisito para algumas pessoas, inclusive para oftalmologistas, você propor um laser como primeira opção, né? E o paciente acha que ele vai para um centro cirúrgico, que vai tirar o olho, vai fazer aquela coisa, né? E quando termina ele fala, mas se eu soubesse que era só isso, eu tinha feito antes. Isso é muito comum, né? Eu tenho... Perdão te interromper, eu tenho um amigo que faz glaucoma e ele fala...
os bons pacientes, muitas vezes, eles chegam já com interesse de fazer laser, porque o colega que não é glaucomatólogo já orientou que vai fazer o encaminhamento para um glaucomatólogo, que faz um procedimento e já brifou o paciente daquilo ali, para que ele chegue sem que tenha aquela misticidade toda, que tem um medo e tudo, e depois, como segunda opinião de um outro médico especialista em glaucoma, ele possa ficar um pouco mais tranquilo para esse procedimento inicial, né? Eu acho que o recado aqui é o seguinte, é lembrar que, além do colírio, existe como primeira opção uma opção que é o laser, que é a trabeculoplastia seletiva a laser. Mas não só a primeira opção, o paciente está usando já 1 ou 2 colírios e você propõe, olha, em vez de acrescentar um terceiro, vamos associar o laser. E se ele funcionar muito bem, talvez você até consiga descer um passo, fazer um step down, né? Descer um degrau e tirar um dos colírios. Talvez o que cause mais conforto para ele, né? Então, ou se é um idoso, esses dias uma paciente minha falou, olha, eu optei por esse colírio. Eu falei, por quê, né? E ela deu uma resposta que até para mim, a gente vai aprendendo, né? Porque o frasco é mais fácil de eu pingar. O outro, que é dessa marca que eu comprei, ele é duro e a minha mão não tem mais força para isso. Então, veja, né? Então, mais uma vez, tira do paciente isso, né? Pelo menos um colírio já ajuda muito, né? Então, acho que entender... E quanto vai reduzir a pressão? Então, isso é importante também, né? Em torno de 20% a 30% de redução de pressão em 60% a 70% das pessoas. Problema, tudo vai ter seu problema. Depois de 2 a 3 anos, em média, a pressão tende a subir novamente. E daí você pode fazer mais uma vez, seria esse resgate de reaplicar o laser. E é esperado sim, né, que boa parte dos pacientes, depois de um tempo, já tenha que refazer esse laser. E aí, né? É uma outra informação importante, né? Eventualmente, você falar com o paciente que o laser, ele pode necessitar, ou provavelmente vai necessitar de uma reaplicação, porque senão isso cria também uma expectativa do paciente de falar para você, eu fiz, durante um tempo funcionou e depois não funcionou mais. Tudo bem, pode acontecer isso, né? A gente sabe, mas que ele saiba que é necessário, geralmente, um retratamento e um acompanhamento, porque senão ele pode ficar um pouco decepcionado sem saber isso previamente. E o avisar que vai ter que reaplicar o laser, muito possivelmente depois de 2 a 3 anos, vem a outra mensagem. Não é porque fez o laser que está livre e pode sumir. Porque você continua tendo glaucoma. Né? E algumas pessoas, antes disso, podem ter um descontrole de pressão, né? E é uma doença crônica para o resto da vida que tem que ser acompanhada, né? Aí é uma outra conversa um dia para estrutura e função. Quase filosófico. Exato, mas então, aí lembrar que vai ter que ser reaplicado. E depois da terceira aplicação, aí vem a falta de estudos para a gente falar assim, olha, até tantas aplicações funcionam. Né? Então, que em geral eu falo para o paciente, olha, pelo menos 2 o seu olho deve responder bem, a partir da terceira vamos ver mais com calma. Mas então a gente está falando em média de uma redução de 20% a 30%, que equivale a um colírio, em 60% a 70% dos pacientes por 4 a 6 anos. Né? Então, já joguei para frente a necessidade de fazer alguma, sei lá, colocar outro colírio. Mesmo que numa hipótese, cirurgia, né, você não tenha, você perca completamente depois de 6 anos, vamos supor, a função, você ainda ficou 6 anos sem pingar o colírio, você protegeu o paciente também por um tempo, né? Não dependendo tanto dele. Ou se era um paciente que já estava usando o colírio, tirou mais um ali, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Mas, de novo, lembrar que também não é a salvação da lavoura, né? Então, assim, é uma opção que a gente tem, né? E, em geral, aquele paciente já está com 3, 4... Às vezes tem muito colega que pensa assim, bom, nunca usei o laser, né? Então, ele tem medo de indicar, né? Ele fala, eu acho que esse vai. Por quê? Já está quase cego, vai perder a visão, já está com medicação máxima, então vou tentar um laser, né? Mas esse daí, em geral, a gente já imagina que não vai responder, porque a gente está lidando na malha trabecular, e você tem todo o pós-malha trabecular, né? Então, você tem canal coletor. Então, de repente, eu brinco que agora o glaucomatólogo é o encanador, né? Então, eu falo para o paciente, olha, eu vou mexer no seu ralinho, mas, de repente, a tubulação toda já entupiu. E talvez eu tenha que mexer nessa tubulação, né? Então, assim, a gente tem que entender também onde a gente está atuando, né, para entender também as limitações do negócio, para daí ir para o próximo passo, que daí é a nossa conversa, que são os próximos dispositivos aí. Aí, falando exatamente nessa progressão, né, você tem as goniotomias, tem os stents, e aí
são os próximos passos de Isso. tratamento e também de tratamento de tipos diferentes de intervenção. Isso. E quais são esses passos que são dados nessa progressão? Porque em algum momento é interessante saber que, como glaucoma é uma doença crônica, você vai acompanhar, então, no mundo ideal, o paciente para o resto da vida dele, você pode escalonar tratamento para manter controle, né? Então, impedir, claro, em última instância, perda visual, perda de campo. Então, como é que você pensa nesse escalonamento, pensando junto em goniotomias, stents e, eventualmente, aí, em procedimentos formadores de bolha também? Então, aí a gente vai para os MIGs mesmo, efetivamente cirúrgicos, né? Não o laser. E esse conceito de MIGs, né, são cirurgias para glaucoma minimamente invasivas, que no primeiro momento surgiu até um trocadilho, que as pessoas falavam nos congressos, são os MEGs, né, são as minimamente eficazes. Né? E por quê? Porque, falando bem abertamente, né, a gente está lidando com procedimentos que vão mexer numa malha trabecular, então no primeiro momento, até o negócio amadurecer, a gente não entendia nem onde o negócio iria se inserir, né? E sim, porque alguns têm uma limitação de redução de pressão, que não é aquela maravilha também. Então é que você fala em cirurgia, você espera um resultado já muito bom. Mas você tem que entender que você tem cirurgia que funciona menos. Não é que ela é minimamente eficaz, ela funciona menos, né? Ou a expectativa é menor, ou o resultado esperado é menor, ou a redução menor. E daí talvez o segredo, a resposta para isso seja, então, onde eu vou inserir essa opção? Né? Então, se ela é menos eficaz, tudo bem, então vamos utilizar numa fase mais inicial, em que a eficácia do meu tratamento não precisa ser aquela coisa tão agressiva do paciente já naquela fase final, né? Então, entendendo isso, aí a coisa começa a ter uma aceitação melhor, né? Mas, de novo, com essa ressalva, na minha caixinha, onde eu estou no mundo das maravilhas, onde eu tenho todas as opções, independente de custo, claro. Né? E daí entram os MIGs, né? E daí, pensando no ralinho, eu posso fazer um stent para transfixar a minha malha trabecular e jogar o aquoso para dentro do canal de Schlein, né? E daí vieram, então, o iStent com as suas diferentes versões, e hoje a ideia de colocar 2, 3. Por quê? Para tentar cobrir uma área relativamente grande e melhorar essa drenagem. Funciona? Funciona, mas tem paciente que não vai mais responder, porque a tubulação já está mais para frente, né? Mas com uma expectativa de que também não é aquela redução pressórica tão grande assim, né? E os estudos de meta-análise hoje mostram que você colocar um stent, sim, tem um potencial para reduzir, mas voltando um passo, você tem uma quantidade enorme de estudos e de relato de série de casos, mas quando você vai peneirar numa meta-análise, sobra muito pouco. E por incrível que pareça, a gente usa muito, mas ainda falta uma evidência para falar assim, olha, evidência no sentido de estudo paralelo mesmo, de stent versus medicação, por exemplo, e não incluindo uma cirurgia de catarata no meio. Né? Porque boa parte desses estudos para esses dispositivos vieram fazendo a cirurgia de catarata junto, que ela por si só vai diminuir a pressão, né? Que também acaba sendo uma oferta da indústria para os não glaucomatólogos e tudo, mas que sem dúvidas é mais conveniente você, entre aspas, aproveitar a cirurgia que está sendo feita para fazer um procedimento que tem algum benefício para o paciente, né? Exato. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque... aí que entra, então, aí voltando na questão de, eu estou numa fase, então, portanto, pensando numa cirurgia, então, a gente vai falar de MIGs passo a passo, assim, né? Desde um stent chegando até na goniotomia. Mas, então, num primeiro passo, que é colocar um micro stent ali, né? Vou ter uma redução, em teoria, menor. Então, por isso que não adianta ser porque aquele paciente está numa fase muito avançada, que eu quero uma redução absurda, que isso não vai ter. E se for um paciente, sim, pelo envelhecer, né, já tem catarata junto, então vamos lá, a gente opera a catarata, aproveita o ato cirúrgico, põe um stent ali, né, e de repente eu tenho uma redução de pressão além daquela que só a redução da catarata causaria, e de uma hora para outra parece que agora todo mundo começou a falar, não, então vamos operar a catarata, né, mas ela sim, mas quando a catarata, a facomulsificação reduz a pressão é por um tempo, depois a pressão vai subir de novo, né? Mas sim, aí eu teria um efeito associado das duas coisas, uma sinergia, e daí uma redução um pouco mais robusta, porque eu tenho 2 procedimentos ali que vão, de certa forma, reduzir. Né? Então eu estou falando de um stent que, em teoria, eu poderia usar nessa fase de novo, numa fase mais inicial, né? Porque a minha necessidade de redução pressórica não é tão grande assim ainda.
E daí a gente passa para o outro nível aí, que daí já começa na tal da goniotomia, que a gente vai falar de GAT, né, de Kahuck Dual Blade, né. Aí, qual que é o próximo passo? Bom, coloquei um stent na malha trabecular, drenou, drenou. Diminuiu a pressão? Diminuiu. Então, possivelmente, a minha restrição é a malha trabecular, Uhum. né? E se eu tirar a malha trabecular, então? Aí eu já deixo a coisa chegar direto para os canais coletores e vamos em frente, né? E daí a gente passou por uma outra fase de reflexão, tipo, mas eu vou tirar como essa malha trabecular, né? E esse assunto surgiu muito, porque, poxa, no glaucoma infantil, no congênito, a gente já faz a goniotomia, né? Mas com o advento da lâmina, dando nome aos bois, né? Sem conflitos de interesse aqui, do Kahuck Dual Blade, que falou, olha, você vai tirar de uma forma melhor, sem deixar muito debris e franjinhas de malha Uhum. trabecular, uma lâmina feita para isso, você tira parte dessa malha, facilita a cera do aquoso e reduz a pressão. Aí a gente falou, poxa, bom, né? Mas tem um custo, né? E daí veio aquele passo anterior e falei, mas e se então eu tentar simplesmente, de alguma forma, tirar essa malha trabecular? Como? Fazendo bang, pegando uma agulha de insulina, dobrando a pontinha e fazendo o mesmo movimento do Kahuck Dual Blade, que é simplesmente tirar toda a malha trabecular, né? Ou a gente pensou no primeiro momento, bom, então talvez seja bom tirar 360 graus, vamos tirar tudo. E daí como é que você faz isso? Você canula o canal de Schillen com fio de prolene, dá a volta 360 graus e rasga essa malha, né, que é o GAT. GAT, né? E daí hoje a gente já entendendo que talvez não tenha que fazer isso. Vamos com calma, 360 graus acho que é um pouco demais, fazer um pouco menos, 270 graus, 180 graus, né? Mas o conceito é o mesmo, né? De novo, independente do custo, porque obviamente GAT, um fio de prolene, Uhum. é muito mais barato do que uma lâmina que tem uma patente, que vai ter um custo, né? Mas é mais caro que dobrar uma agulha de insulina, né? Mas o conceito é esse, então vamos já tirar essa malha trabecular. Que são cirurgias que, embora tecnicamente sejam diferentes, elas O convergem para o conceito, mesmo isso, o lugar. conceito é o mesmo. E quanto reduz de pressão, né? Também no final a gente vai ver É que parecido, parece né? que sempre chega nesses 20, 30%, meio que por algum motivo. E esse motivo eu acho que é o quanto o olho tem capacidade de drenar. Por Uhum. mais que você consiga jogar o aquoso ali, é a capacidade dele. Por isso que muitas vezes você associa um medicamento que Uhum. diminui a produção do aquoso, né? Então, veja que no momento também a gente está falando para abolir o tratamento do colírio, né? Mas no mundo ideal, se eu pudesse escolher qualquer um desses dispositivos e fosse partir primeiro para laser ou cirurgia, tem que lembrar que o colírio talvez seja um adjuvante aí para ajudar a Uhum. reduzir mais, né? Então tá, aí a gente tira a malha trabecular e às vezes ainda falta alguma coisa, porque minha tubulação está entupida, a gente vai para o próximo passo aí, que são as MIBs, né? Que é a minimamente invasiva, mas formadora de bolha. Esse B aí do MIGS é de Uhum. bleb, né? E, de novo, dando nome aos bois, a gente está falando agora de Zen, PreserFlow, né? Que o PreserFlow já está chegando aqui para o Brasil, onde também é um microdreno, um de colágeno porcino, o outro é um material sintético, né? Onde você parece o tubo mesmo convencional, só que micro, né? Uhum. Microscópico ali. Você vai colocar da câmara anterior para fora e drenar para baixo da conjuntiva. Então, por quê? Porque você já está entendendo que essa região do seio camelular já está comprometida. Só que você ainda não quer fazer uma trabeculectomia, né? Com todas as suas complicações, que na verdade são manejáveis, né, mas tem todo o problema do pós-operatório. E daí a ideia é você colocar esse microdreno para jogar o aquoso para baixo da conjuntiva e você vai ter uma bolha, né? Mas sem ter que ir lá abrir a conjuntiva, fazer um flap, apesar de que o PreserFlow você precisa de manejo cirúrgico maior, mas a ideia é facilitar, padronizar a cirurgia e de certa forma minimizar as complicações de uma trabeculectomia, mais uma vez, que são manejáveis, né? Então você tem esse próximo passo, só que daí veja, se eu já vou ser mais agressivo, eu espero algo a mais. Então agora a gente não está falando só do inicial, a gente já está já jogando para o moderado, para o avançado, né? Mas, de novo, opções que a gente tem e que o oftalmologista tem que lembrar que isso existe, né? Para depois chegar numa outra fase, eu comentei, então vamos colocar um colírio para diminuir a produção do aquoso, então vamos tentar machucar o corpo ciliar para falar, olha, diminui um pouco a produção do aquoso. E daí vem a tua próxima pergunta, né? Que na sua introdução você comentou que é a ciclofotocoagulação, Isso. né? Né? Micropulsada, agora talvez como uma forma menos agressiva, né? Isso. Aí a ciclofoto, veja, na minha fase de residência, né? Quando a gente começa a falar no meu tempo, é porque o tempo já está passando muito. No meu tempo, a ciclofotocoagulação
era aquela coisa para falar, olha, eu vou destruir o corpo ciliar, é o meu último passo aqui. Quase né? matar o olho Exato, para ele não morrer exato. sozinho. Então, no meu tempo, a gente fazia isso com crio, né? A gente fazia ciclocrio, né? Ciclocrio, A sim. gente destruía por quê? Porque a gente falava, olha, o paciente não tem mais visão, ele já está cego, esse olho é doloroso, eu não quero fazer uma evisceração, não quero enuclear, né? Não quero, mas eu quero preservar esse olho, então vamos tentar diminuir a produção do aquoso, né? E esse conceito ficou, né? Até que veio a ideia de falar assim, não, dá pra gente fazer um negócio com um pouco de calma aí, né? E tanto é que existe a endociclofoto também, né? Mas isso envolve aparelhos que não estão disponíveis aí, né? Com facilidade, né? Então veio a ideia de falar assim, então vamos usar um laser para, de certa forma, dar uma balançada nesse corpo ciliar, ele diminui a produção, depois de um tempo isso vai regenerar, aumenta a pressão de novo e assim vai. Então vamos fazer micropulsos, né? Pequenos disparos e rápidos, mas não aquele laser para fazer o tal do PLOC, né, que a gente falava, né? Tem que fazer o PLOC. Tem que fazer o PLOC. Liga o laser, potência, queima esse corpo ciliar, quando você viu o PLOC é porque você queimou, né? Mas não faz tudo, senão vai entrar em fitise. Você faz um quadrante, 2 quadrantes, né? E é isso, entrar em fitise isso, uma coisa... era o problema. Então aí veio esse outro conceito. Não, vamos fazer, vamos só machucar esse corpo ciliar com micropulso, né? E daí as pessoas começaram a entender que era uma ideia, né? A ponto de, eu falei da sequência, né? Laser, stents, goniotomia, né? Com alguma técnica, mas em algum momento o laser micropulsado, a ciclofotocoagulação micropulsada, começou a entrar no primeiro passo, até antes mesmo de pensar em cirurgia, né? Porque, veja, se eu vou colocar um stent, vou fazer uma goniotomia, eu estou indo para o centro cirúrgico, né? Lógico, você também vai fazer o laser no centro cirúrgico, mas sem abrir o olho, né? Então, a gente teve essa fase de indicar, inclusive, o micropulsado como uma primeira opção. Problemas começaram a surgir. O olho fica inflamado, você pode ter um problema na córnea também, pela propagação da energia, uma inflamação muito intensa e, de novo, um caso ou outro de hipotonia. E hipotonia, no caso inicial, vamos com calma, né? E o que aconteceu é que a gente teve um problema de disponibilidade de sondas específicas para o micropulso e as pessoas meio que perderam um parâmetro que já estava começando a ser sedimentado. Mais estabelecido. E hoje em dia a gente fala mais no slow burn ou slow cook, né? É o cozinhar devagar ou queimar devagar. O que é isso, né? Você deixa uma potência não tão alta assim, mas por um tempo maior. Você cozinha o corpo ciliar e o conceito é esse mesmo, dá uma machucada no corpo ciliar, né? E agora as pessoas de novo estão tentando padronizar a sua forma de aplicação desse laser, né? Então, cada colega tem aí uma formulazinha, né? Até isso virar um algoritmo certinho mesmo, né? O corpo ciliar está numa posição diferente, nem sempre você acerta, tem olhos de diferentes tamanhos, então não é uma coisa tão simples assim. Só para deixar claro, assim como a gente falou do SLT, né, da trabeculoplastia seletiva laser, o aparelho não é o mesmo convencional da ciclofoto. Isso, também não é, exato, né? Tem um aparelho específico, você tem um comprimento de onda específico, né? A sonda específica, né? Mas por que a gente está falando sobre isso? Porque também é importante que o oftalmologista geral saiba que existe essa opção, né? E a questão toda é onde inserir isso, né? Aí sim, a ciclofoto, ela meio que permeia as diferentes fases do glaucoma. Falando muito a grosso modo, seria aquela situação em que a gente está entendendo que eu preciso fazer mais alguma coisa, eu não quero ainda ir para a cirurgia e abrir o olho desse paciente, e talvez, sei lá, uma inflamação muito intensa. Então, tem alguns casos que são bem clássicos, assim, de um paciente de que não possa ir para o centro cirúrgico. Um paciente que pode ir para o centro cirúrgico. Não possa ir para o centro cirúrgico, não, porque nós fazemos, né? Vocês fazem, perdão. Mas não tem, mas que tem uma limitação. Um risco cirúrgico exato, diferente, porque inclusive isso. É um tipo diferente de cirurgia, de isso. Anestesia, né? Então, de certa forma, a ciclofotocoagulação a gente está reaprendendo, né? Então, ainda é uma opção que a gente tem, e essa que, inclusive, entre os glaucomatólogos nós conversamos, né? Então, nos nossos grupinhos fechados, a gente fala, olha, estou com um caso assim, você que tem mais experiência, você acha que vai ou não, né? E eu acho que tocar nesse assunto é muito importante, porque existe uma coisa... do médico, talvez, né? De falar assim, eu sou um profissional de saúde, a gente é programado para ao longo de 6 anos e 3 de especialidade, pós-graduação, falar assim, eu vou resolver. Mas a gente também tem que ter a humildade de falar assim, eu tenho limitações. Eu tenho limitações em áreas que eu não atuo, eu tenho limitações na área que eu atuo.
Então, se eu, especialista em glaucoma, peço opinião para um colega, por que o oftalmologista geral não pode pedir opinião para um colega, né? E perguntar onde se insere aqui, eu tenho esse paciente aqui, eu estou usando esse colírio, será que estou fazendo o melhor para ele? Né? E acho que essa nossa conversa é ótima por causa disso, né? Então, será que eu já posso fazer um laser? Será que ele já vai operar catarata? Será que vale a pena, então, se ele tiver possibilidade de bancar esse custo, né? Será que vale a pena, então, colocar um stent ou fazer uma goniotomia já intraoperatória, né? Então, isso é muito importante também pensar, né? A ciclofoto, ela ergueu muito essa lebre pra gente, né? Assim, porque realmente é uma fase de reaprendizado. Acho que é importante, né, o oftalmologista geral entender o momento que existe do glaucoma, em que existem diversas formas de tratamento, e diversas mesmo, né? E elas são muito diferentes entre elas, tem as particularidades de aparelhos, tem as particularidades de técnica, de complicações, eventualmente, né? Embora a gente tenha falado sobre todas elas, as complicações, por exemplo, o SLT é um procedimento que praticamente não tem complicação, mas os outros têm algumas complicações. Acho que conversar também, repassar os passos com as complicações agora, né? E o que dá, e acho que talvez seja o que reforce o SLT como medida inicial e de deixar até o oftalmologista geral muito confortável em começar esse manejo do paciente com glaucoma, porque na vida real é praticamente impossível que todos os pacientes com glaucoma sejam atendidos por um glaucomatólogo. Mas Exato. Os glaucomas iniciais, eles obrigatoriamente passam no oftalmologista geral, pelo menos na primeira vez e tudo, ou um especialista em outra área, e que ele vai poder direcionar e talvez iniciar um tratamento de uma forma que seja mais confortável para o paciente, seja confortável para ele, e que o paciente se sinta acolhido de acordo com o que existe de evidência, né? Para que não seja um tratamento de pinga um colírio, vamos ver, ou tá bom, é difícil, né? O paciente de glaucoma é um paciente difícil. Exato. Eu costumo, assim, a analogia que eu faço do paciente de glaucoma, minha mãe é endócrina. Os pacientes com diabetes são pacientes difíceis também, a gente tem, né, na retina, a gente lida com eles diariamente, são pacientes difíceis, mas o glaucoma, ele é mais difícil ainda, porque o paciente é assintomático quando ele chega, quando tem diagnóstico e até ter uma perda final. E a ideia é que ele consiga chegar e fazer os steps antes disso. Aí, perdão, voltando nas complicações, é isso aí. Para falar um pouquinho delas e vai permear exatamente também as indicações, não é isso? Isso, porque aí no final eu fui dando pelo menos imagino que eu fui meio que dando passo a passo, assim, foi perfeito. Que o negócio vai num crescente, né? Só que agora a gente vai recuar, né? O primeiro recuo aqui é custo, né? Porque, acho que antes a gente tem que falar uma coisa um pouquinho mais pra frente, da trabeculectomia, na verdade. Porque, eventualmente, porque a gente fica falando de várias opções, mas tem a trabeculectomia aí, né? Não perder o seu papel, claro. Isso, e né? Aí, quando ela está indicada com certeza, porque, quando você não pode fazer os outros e eventualmente porque o clássico da trabeculectomia é isso, né? Que em algum momento você vai chegar na fistulizante e ela tem suas complicações, né? Qual que é o seu problema, né? Você vai abrir o olho do paciente, você vai fazer uma abertura ali que não é pequena, né? Então você pode ter hipotonia, pode ter um escolamento de coroide, pode ter uma maculopatia hipotônica, endoftalmite, alguma coisa assim. E a gente olha e realmente tem isso no radar? Tem. A chance de acontecer, ela é grande? Ela existe, mas não é uma coisa tão alta assim também, né? E de uma hora para outra, e falando muito abertamente, a gente começou a ver estudo comparativo de novas técnicas cirúrgicas com algum dispositivo versus trabeculectomia, em que o dispositivo saiu muito melhor, mas infelizmente o grupo trabeculectomia não sabia operar, porque as complicações foram muito mais altas do que realmente a gente vê. Dia, né? Obviamente favorecendo o braço do que queria se propor como opção, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E a trabeculectomia, ela funciona muito bem. E por que eu estou falando isso? Porque quando eu falo de custo, quando eu penso em colocar um stent via SUS, eu tenho que pensar quanto vai custar esse stent para o SUS e quantas trabeculectomias eu poderia fazer com esse custo, né? E eu acho que essa é a pior das complicações, que é não saber fazer uma gestão financeira do negócio, não no sentido de financeiro de ganho do profissional, mas de população, né? Mas o convênio cobre. Alguém vai pagar essa conta, né? O convênio está pagando esse dispositivo, tudo bem, mas ele está diminuindo o seu honorário, ele está privando o paciente de fazer um exame,
né? Ele está se negando a fazer alguma coisa. Então, acho que essa é uma complicação séria que é a consequência que você vai ter se você pensar em população. Por isso que eu comecei a conversa falando, vamos falar primeiro dos dispositivos, pensando que eu tenho uma caixinha assim, sem custo, e que eu posso escolher qualquer uma. Fase inicial eu faço laser, posso fazer um stent, um pouco mais para frente eu faço uma goniotomia, um pouco mais para frente eu faço uma bolha, e depois uma trabeculectomia, né? Então, esse é um primeiro ponto. E o outro são as complicações inerentes, né? Mesmo a trabeculoplastia laser que eu comentei, ela tem um problema, né? Ela pode ter um descontrole pressórico, sim. Ela pode dar um pico hipertensivo. Por isso mesmo que a gente também, né, evita a trabeculoplastia numa fase muito avançada. Escavação total, campo tubular, de repente um pico pressórico que você não consegue controlar ou demora, vai fazer mal para ele, né? Demora para resolver. Então, o paciente também tem que ser alertado, olha, eu vou fazer, mas eu preciso já ver a sua pressão, 1, 2 semanas, para ver se você não tem um pico pressórico aí. E, de repente, você pode ter um pico tão intenso que a gente vai antecipar uma cirurgia. Poderia. Que no inicial é menos que a comum, chance né? é muito, 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 muito pequena, mas assim como todo procedimento está sujeito. Mas tão pequeno que a gente, sim, pensa que vale a pena propor como primeira opção de tratamento. Quando a gente começa a falar de cirurgias, aí sim, embora minimamente invasivas, elas são invasivas, né? Eu acho que a primeira coisa aqui é treinamento. Não é simples fazer, não é tão fácil quanto parece, né? E hoje em dia a gente vê estrelas assim de mídia social fazendo cirurgia e mostrando que é uma coisa bonita, né? E realmente, né? A que ponto a gente chegou, né? Conseguir colocar um implante na malha trabecular, né? A gente chegou lá, né? E a gente se gaba, fala, eu nem tremo tanto assim, minha mão tá firme para fazer isso, né? Por isso que eu comecei a conversa brincando, nós somos cirurgiões e os desafios cirúrgicos, eles são atrativos pra gente, né? Mas o treinamento envolve talvez algumas complicações aí. Não colocar o dispositivo no lugar certo, sangramento, especialmente em goniotomia, né? Sangra. E esse sangue pode demorar para melhorar. Esse sangue pode levar a um aumento de pressão que vai demorar para resolver. E se for um paciente numa fase muito avançada, esse aumento de pressão com aquele sangue ali vai ser um problema para você, a ponto de talvez voltar para o centro cirúrgico para lavar aquela câmara, para tirar aquele sangue do ângulo e melhorar, né, o paciente. Então, esse é um problema. E você pode ter outras, né? Por exemplo, uma goniotomia com GAT, se você não sabe colocar o fio direito, um falso trajeto, um descolamento de coroide. Então, isso pode acontecer também. No caso das MIBs, né, que são os implantes para fazer bolha, já tem relato de endoftalmite, porque você tem uma pontinha de um dispositivo que, se não tiver bolha, vai ficar lá cutucando a conjuntiva, pode erodir e fazer uma endoftalmite. Pode. Né? Então, esse é um outro momento que a gente está passando também de entender complicações não só intraoperatórias, mas o que vem pela frente, né? E por isso que algumas pessoas ainda falam, por isso que eu prefiro a trabeculectomia, eu faço em 20, 30 minutos e sei manejar as complicações. Sim, porque depende do que a pessoa está habituada Habituado, a fazer, exato. né? Mas, mais uma vez, a má prática aqui é não saber que existem opções, eu acho, né? É deixar o paciente usando 4 colírios, medicação máxima, e está piorando, e o colega não fala, olha, tá na hora de abrir mão disso, vamos pensar numa outra opção. Talvez devesse ter pensado nisso antes, né? E para não deixar chegar nessa fase. Existe uma coisa né? antiga na medicina que é falar o que você faria no seu pai, na sua mãe. Exato. Né? Que é o melhor tratamento possível, a coisa mais confortável que você possa proporcionar, né? No estado. E talvez a gente tenha que pensar, repensar o glaucoma, né? Inicialmente, como se aprendeu há muitos anos atrás, de fazer algumas outras coisas para que deixe o paciente mais confortável, porque, por mais estranho que pareça, daqui a 6 anos, se esse tratamento não for efetivo e você tiver que fazer outro, talvez tudo bem, talvez o paciente morra antes, ele morreu sem pingar colírio. Mesma coisa aquele paciente que você operou a catarata e ele ficou 6 meses enxergando e ele foi super grato, porque naqueles 6 meses ele voltou a enxergar. Então, isso é uma das coisas que chama a atenção pra gente, de manter um tratamento da melhor forma possível, né, para o paciente, e tentar entregar o melhor que possa para ele. O que eu gosto muito de fazer uma analogia hoje com glaucoma e as opções terapêuticas com a catarata, né, facomulsificação. Hoje em dia você tem várias lentes, né? Como ficou bom, né? Assim, um paciente que você põe uma trifocal, né?
e ele fica sem óculos, ou diminui muito a dependência, e se vê a felicidade dele, porque além dele enxergar mal, você conseguiu resolver a questão refrativa dele, né? E isso enche o nosso ego, a gente se sente bem, né? Não é todo mundo que pode usar essa lente, por conta de custo, talvez, né? O paciente não tem acesso e não consegue, infelizmente para ele, mas tudo bem, tem uma lente, uma monofocal muito boa que dá para ser usada, né? E você pode corrigir o astigmatismo, e você pode corrigir isso e aquilo, e você abre um leque para o paciente. E às vezes não tem indicação, os Exato, pacientes têm glaucoma, né? Exato, né? Mas assim, a analogia que eu digo assim, você tem uma série de opções que você pode oferecer para o paciente, e hoje em dia eu penso, eu raspei nessa questão de má prática, né? É uma prática você indicar quando não tem indicação, mas também é uma prática você não oferecer sabendo que tem essa opção, né? E o paciente fica privado porque você não orientou, né? Então eu fico pensando muito no glaucoma, né? E do paciente que chega lá e você fica pensando, poxa, ele operou catarata um tempo aqui, né? Aliás, isso é muito comum, né? Um desabafo aqui, né? O colega encaminha, mas a catarata já está feita, né? E daí a gente fala, não é nem só por isso, porque a minha área é outra, mas eu também faço catarata, e eu fico pensando, nesse momento, de repente, um procedimento, se tivesse a disponibilidade, de novo, questão de custo e tudo, talvez para ele ter feito um GAT aqui, né, ter feito uma goniotomia, ter tirado essa malha trabecular, de repente já estava um pouco melhor aí, a gente postergaria mais medicação, postergaria uma trabeculectomia e tudo isso, né? Então, eu acho que é muito saudável a gente ter esse tipo de conversa exatamente para isso, né? Para que o oftalmologista geral hoje fique atento que o glaucoma mudou. É bom ter um amigo glaucomatólogo que você possa mandar os pacientes e você tenha essa troca, né? O glaucoma mudou muito, né? E vai mudar mais ainda, né? Quando a gente vê o que vem no horizonte aí de novos dispositivos, né? Com nanotecnologia, o negócio realmente está vindo e forte, né? E cabe ao médico também, a outra parte tudo bem saber que existe, mas tem uma barreira muito grande e saber até onde e que limite a questão ética aqui, né, de indicar sabendo que vale a pena ou não, a questão do custo, né, o custo-benefício, se vale a pena ou não, né, e até que ponto não é um malefício oferecer para um paciente uma coisa que vai custar muito para ele, com um retorno muito pequeno, que é uma redução pressórica pequena, que para ele já não adianta mais, né, então eu acho que isso é um outro ponto para entender, né. Então, essa escalinha de tratamento, a gente tem que ter uma ideia, né? E lógico, você sempre vai ter as exceções. Vai ter sempre um colega que fala, mas eu coloquei aqui esse dispositivo que nem era esperado, mas seduziu e tirou toda a medicação. Sim, você vai ter um outro que responde bem, né? Mas a gente tem que sempre pensar na média para poder explicar, né? A gente não trata o paciente baseado numa estatística de um outro paciente, porque não se faz estatística com um, né? Então, não embora não seja o propósito dessa conversa, mas falar dos dispositivos de filtrantes também, de tubo, por exemplo, eles andam juntos ali com a trabeculectomia, existem algumas particularidades entre eles. O tubo também, né? Vamos lá, né? No meu tempo... Já que nós escalonamos tudo, né? Então, e o tubo tá lá no final, né? E na minha época a gente falava assim, nossa, eu vou colocar um tubo agora dentro do paciente, se prepara, né? E o tubo mudou também, né? As técnicas cirúrgicas mudaram e veio uma questão que é o seguinte, né? Primeiro que o tubo era muito caro, né? A gente tinha algumas opções, hoje a gente tem o implante de Suzana que se propõe a ter um custo menor, né, em relação aos importados, mas já teve uma fase que sim, a gente tinha implantes mais em conta que foram desaparecendo do mercado, então só tinha implante caro. Uhum. E a gente falava, olha, eu vou destruir a conjuntiva para poder colocar esse prato, né? Então vou deixar para o último momento, né? Vou deixar para o neovascular que o meu colega da retina encaminhou, né? E daí não tinha um resultado bom e ficava aquela imagem ruim, né? E daí a gente começa a entender que, calma, né? Se você começa também a falar, vou fazer 2, 3 trabeculectomias, depois eu vou para o tubo, muito possivelmente ele não vai bem porque toda aquela conjuntiva já foi 2, 3 vezes mexida, né? Também não estou falando que o tubo é a primeira indicação, porque já teve esse estudo, comparando trabeculectomia versus tubo e sugerindo que o tubo seria uma boa opção como primeira opção, né? Mas calma, né? Mas se eu indico, talvez, na falência de trabeculectomia, que eu vivenciei essa conjuntiva fechando na minha frente, entendi como é a cicatrização do paciente, de repente eu entendo que às vezes é melhor já partir para um tubo de drenagem para glaucoma,
em detrimento de uma segunda trabeculectomia aí. E tem a particularidade da experiência que você tem, né? Isso, Porque isso que você falou de eu tô vendo que tá fechando a conjuntiva, né? Isso. Você tem que perceber, ter esse feeling da hora de fazer, né? Isso, Porque não é uma coisa tão linear como talvez a gente gostaria que fosse, né? Exato, né? E daí a gente começa a entender esse papel do tubo que talvez não seja também aquela lá no finalzão também, né? Eu brinco que o retinólogo tem resolvido boa parte dos nossos problemas com a questão de melhor tratar a retinopatia diabética. Não é que vocês tratavam mal, vocês, né? O especialista em retina, né? Mas é que não tinha um antiangiogênico como a gente tem hoje, né? É. E, de fato, no meu consultório meio que quase desapareceu, né, o vascular daquele que chegava pra gente, né? Então, e aí os implantes começam a ficar em outras indicações que não são tão complexas assim, e a gente entende que tem o seu papel também. A gente consegue até desmistificar o tubo de drenagem para glaucoma. Mas, de novo, né, queira ou não, tem um prato, e para conseguir colocar esse prato no lugar certo, por exemplo, um Barveld, ele não só tem que ficar lá atrás como ancorado no músculo reto, então você vai manipular bastante conjuntiva e tênum, né? E talvez essa manipulação excessiva já acabe machucando a área que você poderia fazer uma trabeculectomia, né? Mas tem casos em que dá para fazer sim, em algumas situações inclusive indicação primária, né? E com resultados bons. E eu acho que tem um segredo aqui, é o pós-operatório, é o acompanhar o pós-operatório, né? Então, trabeculectomia eu comento muito, não adianta, e isso infelizmente ainda acontece, não adianta o colega fazer uma trabeculectomia e na primeira semana, na segunda, já encaminhar para o outro fazer o pós-operatório. Isso dá dor no coração. Porque eu falo até para os pacientes, falo, olha, a gente está num namoro aqui que começou com colírio, esse namoro aqui virou um noivado a hora que eu já estou falando de cirurgia, só que agora a gente vai casar. Né? Por quê? Porque agora a gente vai se ver toda semana, a gente vai ter que ter as alegrias de quando eu falo que a pressão tá boa, mas a gente vai ter um momento que a gente vai discutir e falar, olha, não tá indo muito bem, né? E a gente vai ter que, no mínimo, por 2 meses, continuar esse casamento aí. E é um pacto que a gente vai fazer. Eu vou te operar? Vou. Mas se você entender que eu tenho que te acompanhar de perto. Ou, se o meu colega que encaminhou entender que eu vou ficar toda semana ligando, a gente vai ficar trocando figurinha. Hoje em dia tem foto, facilita mais, mas assim, tem coisa que a gente tem que palpar, que eu tenho que entender se a conjuntiva está fibrótica ou não. Então, o segredo da trabeculectomia não é a cirurgia. Tecnicamente falando, ela não é tão complexa assim. Né? É o pós. O pós-operatório aqui é o segredo. Por isso, voltando agora para os MIGs, é que veio a ideia de falar assim, poxa, se eu implantar alguma coisa que eu coloquei e está colocado, aí agora é por conta do dispositivo. É o que é vendido, né? Tá resolvido, Exato. É mais fácil. E você tira essa preocupação do pós-operatório. Por isso que os MIBs, né, que fazem bolhas, a indústria está entendendo que não é assim, não é... A proposta inicial talvez fosse essa, mas... Exato, né? É aquele especialista na área, não é ruim, dá a impressão que quando eu falo especialista, eu estou desmerecendo os outros. Mas é o cara que tem mais prática naquela questão de manejo de bolha para saber lidar com aquilo, né? Então, é por isso que a indústria já está falando, não é para aquele caso inicialzinho ali, né? E vamos com calma, né? Acho que um paralelo que então, há alguns anos atrás, as pessoas, quem fazia oftalmologia tinha uma experiência de uma residência de 2 anos e fazia plástico ocular, fazia glaucoma, fazia trabeculectomia, fazia cirurgia de catarata. Então eu tenho minha madrinha, ela fez residência há muitos anos atrás e enfim, e as pessoas faziam vários tipos de cirurgia. Meu pai fez residência há alguns anos atrás, então 30 e poucos anos atrás, e ele também operava trabeculectomia na época dele, hoje não faz mais, e ele fala exatamente isso. Acho que eu não vejo mais o porquê eu fazer, porque não é o meu dia a dia. A cirurgia, tecnicamente, você tem ótimos cirurgiões, né? Principalmente numa época de formação, onde a técnica cirúrgica era muito apurada, tinha um volume muito grande de cirurgias, então tinha bastante experiência nisso, mas o pós-operatório conta completamente no glaucoma, né? Então, acompanhar o pós-operatório é você acompanhar o paciente exatamente com as dores dele, com as suas dores, as suas preocupações, para ter um resultado melhor no final. E em algum momento a preocupação de alguém pode ser, se eu encaminhar
o paciente vai ficar com esse colega, ele pode ficar com esse colega porque eu não quero. Às vezes a pessoa fala, eu não quero ficar com esse paciente, não, eu quero que ele seja tratado e acompanhe lá, porque gera uma insegurança. É um pós-operatório bem complexo, né? Então, acho muito importante você ter falado isso, porque desmistifica que a técnica cirúrgica é importante, que é o que é vendido nos procedimentos menos invasivos, né, minimamente invasivos, e que você tem um pós-operatório que tem possíveis complicações, possíveis alternativas, e a gente acaba tendo que saber manejar, ou quem for fazer tem que saber manejar, né? Não é simplesmente fazer um procedimento que é inerte, que só vai abaixar a pressão do paciente e vai resolver o problema, né? E no final de tudo, para ajudar na nossa escolha, a gente ainda está na expectativa, na esperança não, porque isso tem que ser feito, né? Fica só esperando, mas na expectativa de chegar aos resultados dos ensaios clínicos randomizados. Isso é o que precisa, porque a evidência é muito importante, lógico, uma pessoa que tem mais experiência para você falar, olha, eu já fiz alguns casos, não é bem assim, isso é importante, mas no final o que a gente precisa ainda são os ensaios clínicos randomizados para ter os grupos paralelos, sem ter uma catarata no meio, uma focoemulsificação, falando assim, olha, estou comparando esse com esse, head to head, grupo paralelo, vamos ver quanto reduz. Aí, isso é o que falta para a gente falar assim, então tá, se reduz tanto, ele cabe aqui no meu algoritmo de tratamento. Se reduz mais que isso, então eu vou para cá. Então, isso ainda, a gente ainda está nessa... Mas acho que é importante falar que não existe porque não quer, porque a gente está na fase de desenvolver, né? São tecnologias ou são alternativas novas, né? Às vezes não envolve nem tecnologia. O GAT, por exemplo, usa um fio de prolene, mas você precisa estudar qual a repercussão, longo prazo, acompanhar os pacientes. Não tem jeito. E como com a trabeculoplastia, né? Por que a gente fala tanto de trabeculoplastia? De novo, agora vamos voltando, a gente fica dando círculos, né? Por que a gente fala tanto de trabeculoplastia só agora, né? Ou então se fala, mas tudo bem, já existe há muito tempo. Exato, né? Porque agora as evidências estão mostrando, não é só reduzir a pressão, porque senão, de fato, você pode oferecer para o paciente, olha, você tem condições de pingar esse colírio todo dia, você vai pingar, ok, tudo bem, ninguém está empurrando um laser, né? Mas tem estudo mostrando já tem evidência já mostrando assim, olha, o glaucoma tende a ficar melhor controlado, né? Por quê? Muito possivelmente pela questão porque uma gotinha ou outra falha, né? A fidelização ao tratamento é muito importante, né? Então, principalmente os efeitos colaterais do colírio, né? Que são... A gente fala muito de fidelidade ao tratamento, mas você desmembra, na verdade, né? A fidelidade ao tratamento, arborizando um pouquinho, né? Ela não é só seguir o tratamento como orientado. Existe um item aqui que às vezes as pessoas não lembram, que é persistência. Também faz parte do conceito de fidelidade, né? O que é isso? Olha, você tem uma doença. Sério, doutor? Sério. E se não tratar, o negócio pode evoluir, você chega até a perder visão, porque o glaucoma é a principal causa de cegueira. Ele fala, me dá o colírio agora, né? Deu um mês, ele fala, cara, eu tô bem, né? E o colírio acabou hoje, segunda-feira eu compro. O paciente faz isso com diabetes, com hipertensão, né? Não vai fazer com glaucoma. Pois então a persistência ao tratamento é uma outra coisa, é continuar o tratamento, né? Isso tem um abandono relativamente grande. Mas até aí tem estudo de persistência em pessoas transplantadas, em HIV positivo. Como é que pode, né? Um transplantado deixando de se tratar ao longo do tempo, porque faz parte da natureza humana, né? Sempre vai ser um desafio. Exato, eu acho que, né? Se você puder minimizar... E daí por isso que de novo a gente cai nessa história. Poxa, então tudo bem, fiz um laser, e se agora eu colocar um dispositivo, reduzir a pressão e ganhar mais tempo? Ou então o que vem pela frente, se eu colocar um dispositivo que, além de atuar ali, consegue liberar lentamente o medicamento dentro do olho do paciente, e de novo eu consigo diminuir isso, né? Tem que tomar cuidado para também não querer ser paternalista e achar que vai resolver todos os problemas do paciente por ele, né? Empurrando ou induzindo a fazer algum procedimento cirúrgico, né? Mas, mais uma vez, cai naquilo que a gente falou. Eu acho que existe uma coisa chamada bom senso, né? Isso é o que fecha tudo, né? E assim, a relação médico-paciente fica mais importante ainda em todos os aspectos, né? Acho que todas as doenças que a gente trata, desde o glaucoma até as doenças de retina, os pacientes que precisam de operar o estrapismo, enfim, você tem que conseguir ter uma comunicação clara e que o paciente tenha relação com você a ponto dele confiar em você e dele entender. Se fazer claro é importante, né? Mas
Enfim, Marcelo, eu acho que a gente tinha que falar, era mais ou menos isso mesmo, eu não sei nem quanto tempo deu, conseguimos esmiuçar algumas partes, acho que a ideia é mostrar para o oftalmologista geral, para quem acompanha, que existem alternativas no tratamento do glaucoma e que a gente pode lançar mão deles, não obrigatoriamente lá numa fase final, um paciente que está cego, que o paciente que não enxerga, ou paciente que tem um campo tubular e que ele está em fase final do glaucoma, e aí sim algum procedimento pode ser feito, né? Enfim, você tem liberdade para deixar os seus recados também, a gente pode falar mais sobre isso se você precisar. Eu acho que é isso mesmo, é só reforçar a questão do bom senso aqui, né? E a questão de conhecer opções, né? Ninguém vai sair dessa conversa já entendendo qual que é a indicação para cada situação. Mas a ideia é, com essa conversa, a pessoa entender que tem várias opções. E uma última coisa, a expectativa de vida está aumentando. Então, cabe a nós manter essa visão do paciente por mais tempo, né? A gente brinca que o critério expectativa de vida está lá no algoritmo de tratamento, porque, de repente, tem que ser mais agressivo ou menos agressivo no tratamento, mas sim, a expectativa de vida está aumentando. Então, quando a gente pensa em usar essas opções de tratamento, é justamente por isso. Cada uma vai funcionar, cada uma tem seu tempo de sobrevida, cada cirurgia também, né? Então, lembrar que cada opção que eu tenho também tem o objetivo de ir ganhando tempo, né? Já prevendo que cada novo passo talvez entre em falência, depois eu tenho que entrar numa outra opção e assim vai, né? Então, conhecer isso vai ser muito importante. E o paciente não fica cego em 6 meses, né? É isso aí, ele vai ficar né? cego ao longo dos anos, muitos Exato. anos, né? E o que você puder fazer para permear isso é importante principalmente para quem não é glaucomatólogo, né? Que recebe os pacientes. E sempre lembrar que o colírio ainda está aí, né? Então, a gente tem colírios que vão de R$5, colírios que vão de R$100 e poucos por mês. Isso pesa? Pesa. Mas o governo entendeu isso e tem a política de distribuição de medicação de alto custo, né? Inclusive, para o de R$5 ele também é distribuído, né? Então, também sempre lembrar, Brasil, população, né? Então, também a gente tem que entender a nossa função enquanto gestores, né? Desde o nosso consultório até quem atua no SUS, de entender que, de novo, é tentador fazer uma cirurgia? É. Mas quanto isso vai me custar e quantos pacientes eu posso comprometer por causa de que, tudo bem, resolvi aquele mas de repente eu privei outros 10 de fazer alguma outra coisa, né? Então isso também a gente tem que saber pesar muito, é uma responsabilidade muito grande, tá? Perfeito. Marcelo, eu quero te agradecer em nome do Conselho Brasileiro. A gente sempre tem os médicos parceiros, os oftalmologistas que estão com a gente para ajudar, informar a população, para participar dos programas, e quero te agradecer por estar aqui, por aceitar o convite e informar as pessoas também que sempre que a gente muda alguma coisa no tratamento ou que informa para um colega e aquele colega aprende uma coisa ou muda algum conceito na cabeça, no fim das contas quem está sendo tratado é um paciente, às vezes a milhares de quilômetros de distância de onde a gente está no momento. Então quero te agradecer por tudo, viu? Eu te agradeço.